Olá pessoal, eu sou Carlos César Almendra do canal Conexão Marxista e hoje nós vamos aqui nos debruçar uma coisa que é difícil para todos nós, mas ela é necessário ser pensada, ser refletida, que é a tragédia sanitária. Mas, claro, no final a gente põe aí algumas perspectivas, uma certa luz no fim do túnel, tá? Uma boa lição aí prática para a esquerda brasileira, ok? A gente se vê após a vinheta. O Brasil está com cerca de 575 mil vítimas fatais. Caminha para 600 mil vítimas fatais. O Brasil foi a segunda nação que mais morreu pessoas de Covid no ano passado, e esse ano de 2021 é o país que mais morreu pessoas. Portanto, para entender essa situação, a gente tem que entender aí essas várias barreiras que foram transpostas aí no sentido de favorecer a existência e a proliferação do próprio vírus. Em primeiro lugar, é necessário frisar que o Brasil tem aí cerca de 300 mil agentes comunitários. Esses agentes comunitários são aqueles que no passado aí batiam de porta em porta para ver a questão da dengue, da zika, ver se você está jogando água fora. Portanto, são pessoas ligadas ao próprio governo que poderiam ter sido empregadas agora para fazer os devidos testes de Covid, fazer o rastreio de contatos, mas isso não fazia parte dos planos federais. Ou seja, além disso, nós não fizemos barreiras sanitárias, ou seja, ficou tudo ao bel prazer, seja barreiras internas quanto externas. No Brasil é um entra e sai à vontade. Não é à toa que já estamos aí configurando a entrada e proliferação da variante Delta. Nós não temos uma coordenação central, ou seja, se você tivesse aí uma coordenação central, você faria o seguinte: já que o país tem dimensões continentais, você não precisaria fechar o país todo de uma vez. É diferente um país como Portugal, que é menor, que quando fecha, fecha tudo, um país como a Bélgica, né? Um país como o Equador. Ou seja, o Brasil, como tem dimensões continentais, se você tivesse aí uma coordenação nacional, então se você está começando a proliferação lá no Rio Grande do Norte e no Rio Grande do Sul não tem nada, você coordenaria isso, você coordenaria dentro dos estados e entre estados, concatenando tudo isso com os municípios, mas tudo isso não foi feito porque não tem coordenação nacional e os estados e municípios fizeram tudo de forma a seu bel prazer, inclusive sendo muito pressionados cotidianamente por empresários, pelo comércio, né? Então, por isso que essa aposta que o Bolsonaro fez contra os prefeitos e governadores acabou dando certo a favor dele, né? E também nós não tivemos aí uma coordenação para a compra de vacinas, nem em tempo hábil e nem para uma coordenação para pensar o desenvolvimento de vacinas brasileiras, né? Lembre-se que o Cuba tem sua vacina, desenvolveu sua vacina, o Brasil tem aí no Instituto Butantan e na Fiocruz desenvolvendo vacinas, mas a revelia do governo federal. O governo federal não deu nenhum incentivo, não deu nenhum centavo para tanto. E vejam, para aqueles que têm toda aquela imagem derrotista do Brasil, vale lembrar que o Brasil, haja vista ter aí Fiocruz e Butantan, faz as suas vacinas, né, recebe os insumos de fora e faz as vacinas aqui. Por exemplo, lá no Canadá, não tem nenhuma empresa no Canadá que faça vacina. Veja que o Canadá é um dos países mais ricos do mundo, né? Todas as vacinas do Canadá foram importadas. Portanto, temos que relevar que o Brasil ainda tem, mesmo com esse governo aí promovendo uma primarização da economia, né? Ainda o Brasil tem ainda uma certa pujança no cenário mundial, né? E em cima de tudo isso que eu falei anteriormente, qual que foi a política federal do governo? Bom, segundo a Faculdade de Saúde Pública, né, portanto uma pesquisa científica da Faculdade de Saúde Pública da USP, baseada aí em mais de 3 mil normas e leis,
O governo federal, ele promoveu o contágio, ou seja, houve aí uma promoção do contágio via governo. Como é que se deu isso? Através dos pronunciamentos, né, onde se defendia que as pessoas tinham que sair às ruas, não precisava usar máscara, nós não tivemos nenhuma campanha federal pelo uso de máscaras. Lembre-se que, nesse momento, nós temos que, até em função da variante Delta, nós temos que estar usando máscaras N95 ou PPF2, ou seja, já passou o tempo da máscara de pano. Você sabia disso? Né? Que não se deve usar máscara de pano porque ela não é mais suficiente? Né? Ou seja, provavelmente não. Se você não acompanhou as lives desses especialistas, né, da área de saúde, não está nem sabendo disso. Então, vejam vocês a situação que nós temos. Né? O governo federal, ainda nessa pesquisa, né, mostrou que foi trocado várias vezes aí aquilo que é serviço essencial. Né? Lembre-se que até igreja e academia foram colocados como serviços essenciais. Ora, gente, lá no século passado, né, em 1918, as igrejas foram fechadas e só foram abertas, sabe para quê? Para hospitais de campanha. Né? Então, percebam que, além disso, o auxílio emergencial não foi contínuo. Ficamos aí, janeiro, fevereiro e março, sem auxílio emergencial, né? Pessoas literalmente passando fome. Né? Portanto, uma situação lamentável e calamitosa. E não me venha dizer que foi por falta de dinheiro. Né? Não é. Lembre-se que para eleger o Lira foi utilizado 3 bilhões de reais. E agora, para tentar fazer passar o voto impresso, foi utilizado 1 bilhão de reais. Portanto, tem dinheiro sim, né? Não é à toa que a Europa e os Estados Unidos utilizou dinheiro, né? Imprimiu dinheiro para manter as pessoas em casa, com salário, fechadas, para depois agora ir reabrindo. Mas nós não fizemos nada disso. E que tipo de educação foi dada aqui em relação ao Covid-19? Na verdade, ela foi uma educação ao contrário, ou seja, vivemos aí uma realidade isolada no mundo em termos de tratamento precoce, essa coisa que não existe, né? O mundo já tinha superado essa ideia já lá em maio do ano passado. Lembre-se que até o próprio Trump, quando se mostrou que a hidroxicloroquina não tinha sentido nenhum, o que ele fez? Ele simplesmente mandou para o Brasil o excedente deles, ou seja, mandou para nós, porque aqui continuávamos com o presidente insistindo na hidroxicloroquina e também na ivermectina, que agora, né, na CPI da Covid, mostra lá quanto esse pessoal vem ganhando, assim, ganhando horrores, né? Ativamente nós negamos a oferta de vacinas, seja da OMS, do Butantan, da Pfizer, da Janssen, para tudo se convergir para onde? Né? Na Covaxin, que nós vimos no que deu. Né? E tanto é que agora a própria compra foi suspensa, diante de tamanhas denúncias de tamanho escândalo. Além disso, né, foi ativamente foi promovido aí as aglomerações e contágio. Portanto, estão percebendo que a educação é exatamente ao contrário do que tudo deveria ser feito, sem contar o negacionismo, né? Claro que sabemos que o negacionismo tem no mundo todo. Vocês devem ter visto a imagem na TV, gente na Holanda, na Inglaterra, na Alemanha, na França, sempre negando, seja sendo contra máscaras, ou contra o fechamento, ou contra o uso de vacinas, né? Tanto é que a França definiu que só poderia frequentar eventos, restaurantes, quem tivesse vacinado, e de um dia para o outro foi 1 milhão de pessoas procurar vacina, né? Então você tem negacionismo no mundo todo, mas diferentemente aqui, simplesmente se abriu as portas do governo para colocar para dentro do governo essas pessoas que aconselhavam as decisões
políticas, né, o chamado gabinete paralelo, e, obviamente, colocavam em leis aquilo que eles falavam. Tanto é que no Conselho Federal de Medicina, né, pode perceber que foi dali que passou-se a ter a prática do tratamento precoce. Que lembre-se que quando se falava que o tratamento precoce não existe, não funciona, os caras não abriram mão disso, e sem contar também na ideia de imunidade de rebanho, que na verdade a imunidade só se dá via vacina, mas não, o próprio presidente defendia que as pessoas tinham que se contaminar porque as pessoas são imunes, a maioria delas são imunes e, portanto, não teria nenhuma consequência. Portanto, vejam que a nossa educação foi exatamente o oposto do que deveria ter sido feito. Diante de toda essa promoção do contágio que o governo federal fez, o contraponto a tudo isso é o próprio SUS. Graças ao SUS, a situação não foi pior. E vale aqui um comparativo. O Peru, em termos de relação população e número de mortes, ele teve aí um número 2,5 vezes maior do que a nossa. Ou seja, como o Peru não tem SUS, obviamente o que aconteceu? Morreu proporcionalmente muito mais pessoas. Isso só para vocês terem a ideia da dificuldade que o atual presidente eleito Pedro Castilho vai enfrentar naquele país e já está enfrentando, né? E lembre-se que já caiu o primeiro-ministro dele, o chanceler, quando denunciou e falou que os atos terroristas do passado vieram da CIA, né? Toda uma pressão e ele acabou renunciando. Mas voltando a nós aqui, o SUS é um exemplo prático de que é possível sim você ter controle social para as atividades coletivas, né? Ou seja, você não teve lá uma ação coordenada do governo federal centralizado, mas o SUS está dando conta. Tanto é que no final de semana em São Paulo na cidade de São Paulo conseguiu-se vacinar mais de 500 mil pessoas. É uma coisa impressionante, né? De um dia para o outro acontecer uma coisa dessa. Portanto, fora do SUS, essas organizações sociais que estão lá só para vampirizar os bens públicos, né? Lembre-se que ano passado, no Rio de Janeiro, em plena pandemia, no auge da pandemia, muitos médicos foram desligados porque tinham acabado seus contratos com o SUS. Até readmitir tudo de novo, imagina quantas pessoas não morreram por falta de assistência, né? Portanto, para nós aqui é fundamental entender que para além do Estado, é necessário controle social. Esse é um dos princípios básicos de quem defende o socialismo. Portanto, nesse momento aqui, viva o SUS, fora as organizações sociais, né, que não estão lá só para locupletar as riquezas, e controle social na saúde, e que tem que ser exemplo para todas as esferas, para nós aqui que defendemos a perspectiva socializante. Bem, pessoal, vocês viram que aqui no canal a gente discute autores clássicos do marxismo, discute livros, mas também não se furta de discutir as questões mais candentes e vitais no cenário nacional e internacional. Portanto, peço para vocês aí que coloquem o joia, escrevam aí um comentário, porque a gente tem que furar essa bolha, né? Os vídeos têm que chegar a pessoas que não são inscritas, e somente com o sucesso com os que já são inscritos que o YouTube recomenda para as outras pessoas. Então é isso, e a gente se vê aí nos próximos vídeos.